Pai querido, que bênção, Senhor, termos essa certeza de que em Cristo e por Cristo, nosso futuro, nossa vida está em Tuas mãos. Porque Ele ressurgiu, a gente tem a certeza, Pai, de que em breve Ele vai voltar. Tua palavra nos mostra isso, nos revela. Nós cremos em Ti, Senhor, cremos na Tua palavra e Te rogamos, venha logo nos buscar. Por Jesus, Senhor, liberta-nos desse mundo mau e de pecado quanto antes. E até que Cristo venha, Pai, pedimos que o Senhor nos use como instrumentos para salvar, que sigamos cada dia mais e mais unidos para salvar, unidos ao Senhor, unidos uns aos outros como corpo de Cristo. Senhor, abençoa, Pai, todos os que aqui estão, aqueles que nos acompanham, que estão com o coração apertado, angustiado, que o Teu Espírito traga, Senhor Deus dos céus, um bálsamo restaurador e a paz que excede todo o entendimento. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, outros que estão enlutados, no conforto, na esperança de que Jesus está voltando. Queremos pedir também que o Senhor abençoe os dízimos e ofertas que aqui te damos, te devolvemos, porque tudo é do Senhor. Abençoa, Senhor, esses recursos a nós também e aceita como uma adoração a Ti por tudo que Tu és, nosso Deus, Criador, mantenedor, Redentor, Salvador em Cristo Jesus, e que esses recursos alcancem mais e mais almas ao redor de todo o mundo para a salvação em Cristo Jesus. Por último, Pai, queremos Te pedir a Tua bênção sobre o pastor Odailson Fonseca. Amém. O Senhor tem usado ele, Pai, como instrumento nas Tuas mãos. O Senhor conhece o coração dele. O Senhor deu a ele uma palavra para compartilhar conosco hoje. Eu quero Te pedir, Pai, em nome de Jesus, que tudo o que ele falar, Senhor, seja iluminado pelo Teu Espírito, que seja, Pai, o Senhor falando através dele, da Sua palavra, e que decisões sejam tomadas, Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu nome nesta manhã. Quero entregá-lo humildemente, Pai, nas Tuas mãos nesse momento. Nós fazemos isso como igreja, orando em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, nosso orador de hoje dispensa, eu acho, mais apresentações, né, pastor? Pastor Odailson é filho desta casa, seu pai foi pastor aqui. Enfim, hoje está atuando em São Paulo, na União Central Brasileira, na área de comunicação. É um pastor muito ativo nas redes sociais, tem abençoado muito e a vida de muitas e muitas pessoas ao redor de todo o mundo. Amigão, prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu conhecia só de longe assim, né? Vendo você ali nos campuris e nos encontros de jovens. Muito, muito bom te conhecer. Obrigado. Conhecer um colega de trabalho, de ministério. Que Deus te use poderosamente. Continue usando você e a sua família também. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor André. É sempre bom voltar ao lugar que te empurrou para frente. Igreja Central de Curitiba, apesar do tamanho dessa sala, eu me sinto em casa. Obrigado, pastor André e todo o quarteto de pastores. Há poucas horas atrás eu avisei para alguns amigos, olha, vou fazer uma surpresa para os meus pais que estão ali. Quase 3 anos que eu não chego no apartamento deles, 2 anos e meio, vocês já sabem por quê. E a gente se encontrou nesse período por muitas telas e acabou que as coincidências acontecem. E o privilégio de estar aqui pregando na Igreja Central de Curitiba, que para mim é a igreja da minha infância. Essa é a igreja que tatuou nas minhas memórias 14 anos de vida. Então tenho muito a lembrar aqui, talvez muito a querer esconder também. E eu encontro alguns daquele tempo, falo, olha, não conta para ninguém, ser adolescente é sempre maravilhoso. E voltar para Curitiba, gente, é voltar para casa. E vocês não têm noção de eu estar aqui perante cada um de vocês, o privilégio que para mim também é como pastor, como pregador, como servo de Deus, ver um auditório, uma igreja, um templo como esse. Nos últimos anos a gente ficou de tela em tela.
Para vocês, já há algumas semanas isso ficou comum. Eu tenho estado em São Paulo alguns sábados na igreja, alguns sábados ainda em telas, e de repente eu vejo uma multidão dessa e falo: Senhor Deus, é bom encontrar o povo de novo, sim ou não? Se você está feliz, diga amém. Dá um sorriso, porque é bom ver você sem máscara. É bom ver você nos olhos e ver que tem nariz e boca. E quem está de máscara está tudo certo também. São tempos onde a gente tem que ter muito cuidado. Mas é muito bom, gente, a gente olhar para trás e dizer: passamos, estamos passando. Sobreviventes de tempos que vão marcar toda uma geração. Mas a certeza que aqui, Central de Curitiba, a casa de Deus, foi, é e será preservada, amém? Minha gratidão aos músicos, num feriado como esse, encontrar uma orquestra jovem como essa. Minha gratidão à equipe de louvor. E eu já falei para muitos e quero falar aqui de público, minha gratidão à equipe técnica de comunicação, vocês que estão em vários lugares aí, desconhecidos. Igreja Central de Curitiba, hoje essa é uma igreja do Brasil. Essa é uma igreja presencial, mas tem 10, 15, 20 outras igrejas como essa, presenciais aqui, só que não presenciais físicas, são presenciais virtuais. E eu quero louvar Deus por essas câmeras, por essas equipes, por esses técnicos, pelas redes sociais, porque hoje eu já ouço falar do pastor André Flores e os demais pastores há muito tempo. Meus pais acompanhavam, a gente acessa pelas redes sociais. Meus irmãos, Deus deu a ferramenta para a gente enfrentar o distanciamento. Então louvem a Deus por isso. Parabéns pela estrutura dessa igreja, pela organização missionária dessa igreja, pelo pastorado dessa igreja e pelo foco na missão que vai anunciar a volta de Cristo. Bom, cheguei aqui na quinta-feira cedinho, de madrugada, saí de São Paulo, fiz uma surpresa para os meus pais, e depois de surpreendê-los e quase matá-los do coração, eu, minha esposa e filha fomos a um ponto turístico de Curitiba, que quem vem a Curitiba num dia lindo de sol como aquele, tem que matar saudade de um lugar onde você tem que passar, que é o Parque Barigui. Que delícia, gente, vocês não têm noção. Lá eu tenho Ibirapuera, que eu vou de vez em quando, mas o Parque Barigui me traz lembranças. Eu estava com a minha esposa e aquele sol, não tão raro, mas às vezes não é comum em Curitiba, né? Estava um dia lindo, aquele quinta-feira, vocês vão lembrar. E eu estava ali na parte da tarde com a minha esposa, começamos a dar uma volta ali nos mais de 3 quilômetros do Parque Barigui, e muita gente. Curitibano em peso foi para o Barigui, você não conseguia quase nem andar, muito menos correr. E eu pensando, que privilégio estar aqui, que dia gostoso que nos recebe de volta em Curitiba. E aí eu estava com a minha esposa caminhando e de repente passando pouco à frente daquela parte principal da gente acessa o Barigui e tem uma ponte ali com uma cascata, etc. A gente estava tentando caminhar, parou todo mundo. Parou quem vinha e parou quem ia. Eu vi que abriu-se um corredor entre todos que caminhavam e ninguém ousava passar para lá e para cá. E eu já com meu celular para ver o que está acontecendo aqui. Vai passar, eu acho que a Rainha Elizabeth aqui, porque parou o Barigui. E de repente, realmente, eu consegui chegar mais perto e eu consegui olhar de onde eu estava com a minha esposa a razão de nós estarmos parados e todo mundo congestionado ali, represando a passagem de pessoas, porque estava acontecendo um desfile de um casal muito especial, um casal real. E quando eu olhei, eu me deparei, parou todo mundo no Parque Barigui para ver 2 capivaras. E elas atravessaram solenemente, parecia realeza. Eu falei, gente, incrível. E eu olhei para o lado esquerdo e percebi que tinham mais umas 50 do outro lado esperando. Eu falei, gente, eu estou vendo algo incrível. Acho que ali é o grupo de padrinhos e está tendo um casamento. Mas eu conto para vocês por quê. Depois eu fiquei rindo com a minha esposa enquanto eu falava, gente, essas capivaras do Barigui são o ponto turístico mundial. Tranquilas, pacíficas, nem aí para o mundo, nem aí preocupadas para a cotação do dólar, para a guerra na Ucrânia, para a pós-pandemia. As capivaras do Barigui me deram uma lição de paz. Eu queria trazer para você uma reflexão rápida para a introdução dessa mensagem, porque você sabia que na Bíblia existem 225 versículos que falam sobre guerra? Se você quiser guerra, tem na Bíblia. A Bíblia tem guerra, tem disputa, tem conflito, e não adianta, porque para onde a gente vai não é só Ucrânia. Pode passar Ucrânia e Rússia, vai vir outra guerra. Nós viemos de uma guerra pandêmica e parece que guerra faz parte da nova geração como a nossa, e não adianta. A Bíblia também tem guerra, 225 versículos, então se prepare, galeria, porque há guerra sim. Mas daí, lembrando daquelas capivaras do Barigui, eu fui para a Bíblia perguntar
quantos versículos da Bíblia tem que falam sobre paz? Venham comigo, 225 versículos na Bíblia sobre guerra. Sabe quantos versículos na minha e na sua Bíblia falam sobre paz? Mais de 200, sim ou não? Mais de 1000, sim ou não? Acham que é mais de 3.000? Igreja Central de Curitiba e tantos amigos internautas que estão nos acompanhando pela internet, eu quero dizer para você nesse momento, sim, a Bíblia tem 225 versículos sobre guerra, mas pasmem comigo, quantos versículos existem sobre paz? 9.480 versículos. Então, meu amigo, você decide se você quer viver pelo versículo de guerra na Bíblia, ou você quer viver pelos 9.480 trechos na Bíblia que dizem: há paz, haverá paz. Quando alguém vier com você com aquelas lições extremistas, desesperadoras, angustiantes, eu vim aqui porque está tudo errado, está dando uma guerra. Para cada versículo de guerra, você tem 42 versículos de paz dizendo: calma, aprenda com as capivaras do Barigui, há paz. E por isso eu queria pedir para você abrir sua Bíblia rapidamente comigo em 1 Coríntios 15, 19. Esse é um versículo apenas de introdução, já vamos para um outro, mas esse versículo eu tenho que abrir para você, Igreja Central de Curitiba, porque aqui para mim traz muita certeza do que eu quero falar com vocês hoje. 1 Coríntios 15, 19 nos diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A minha Bíblia e a sua dizem que se você quer viver pela esperança nessa terra, coitado de você. Agora, se você quer viver pela esperança no céu, você vai entender o que é paz. E eu quero falar para você sobre paz, a tranquilidade de alma. E vir aqui é me lembrar dos meus tempos de infância, adolescência, juventude, e é perceber, meus irmãos, que a minha filha está exatamente com a idade da qual eu cheguei na Igreja Central de Curitiba, pastor André. Meu pai, pastor dessa igreja também. Eu passo por aquele corredor ali, vejo o histórico dessa igreja, eu falo: Senhor, minha vida foi tatuada por essa igreja. Tem uma foto ali que tem eu ali que vocês nunca vão reconhecer, espero que nem reconheçam. Mas é muito especial. Eu queria pedir permissão para vocês para ter um momento de paz. Um momento talvez família, mas é pessoal, é muito emotivo para mim, que cresci nessa igreja, e graças a essa igreja me dá a oportunidade, quando eu vejo os músicos tocando, cantando, louvando, técnicos de comunicação, falava com o pastor André, o que me manteve nessa igreja não foi meu pai ser pastor dessa igreja. O que me manteve nessa igreja foram as oportunidades de envolvimento que eu tive nessa igreja. Tocando, cantando, às vezes levando para o chão da orelha do diácono, mas nessa igreja. Queria chamar minha filhinha aqui. Vem cá, Thalissa. Eu peço permissão a essa igreja por alterar um pouquinho o programa litúrgico, mas ela é uma garota, uma adolescente, 12 para 13 anos, e a gente tem uma música que a gente canta junto. Eu não canto nada, mas ela canta. E ela canta, e eu queria pedir permissão para vocês, porque eu acho que nesse tempo de paz, nesse tempo de angústia, nesse tempo de tantas lutas, às vezes uma adolescente cantando tem força muito maior do que um pregador. E eu queria pedir permissão para vocês, para esse momento família, pai e filha. E para mim, só são 30 anos depois. Passa rápido. E a nova geração vem, e que haja paz em Israel. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos
Só tenho um pedido, Senhor Deus. Volta logo antes que ela dê um beijo em alguém que não seja no pai. Jesus não está voltando. Pastor, pais de meninas. Quem são pais de meninas aqui? Posso ver as mãos? Amém. É tão bom, né? Mas vai dando um aperto no coração. Falando sobre paz, gente. Paz e alegria. Não tem como fugir de um texto que eu ouvi esses dias de um amigo meu. Ele definia qual é a pior prisão que existe. Sabe qual é a pior prisão que existe na humanidade? A pior prisão que existe não é a espessura do cadeado, a pior prisão que existe não é a espessura da grade, a pior prisão que existe não é se a porta é de chumbo ou se você tem uma tranca eletrônica. Sabe qual é a pior prisão que existe? O conforto de uma cela. Essa é a pior prisão que existe na humanidade. Uma cela confortável que você diz, está bom demais. Aqui eu tenho tudo que eu preciso. A cama está boa, a comida está legal, tenho televisão, ar-condicionado. Então para que sair para a rua se a cela está confortável? A pior prisão que existe é o conforto de uma cela. E aí, amigos, eu preciso abrir meu coração para vocês do domingo retrasado, antes da Páscoa. Que é a razão de eu estar falando para vocês hoje sobre o metaverso do Evangelho. Fui fazer uma corrida. Não sou grandes atletas, mas a corrida tem me ajudado a poder comer um pouquinho mais, sem poder perder meus ternos. Eu fui com um amigo meu, pastor Cândido, que é o líder de jovens da União Central Brasileira, e fomos a São Paulo participar da Maratona Internacional de São Paulo, e longe de mim fazer 42 quilômetros, mas 21 eu dei conta de fazer, que era meia maratona. 15 mil pessoas pós-pandemia se reencontrando para nas ruas de São Paulo, saindo ali do Ibirapuera, participar de várias frentes e curtindo um domingo de sol bonito. Não pensa que meu pace atlético é grandes coisas, mas estava correndo firme, vou dar conta dos 21 quilômetros, e me lembro como se fosse hoje, igreja, que no quilômetro 11 para o 12, a minha corrida mudou. Porque estávamos numa reta imensa, e aqueles atletas todos correndo, alguns se arrastando, outros caminhando, mas todos celebrando saúde, e passamos numa rua bem imensa, onde era impossível não ver, era impossível não ler, uma placa enorme que estava ao lado direito, e essa placa imensa de mais de 3, 4 metros de altura, era escrita com letras fosforescentes, de maneira que você tinha que ler obrigatoriamente o que estava escrito naquela placa. E embaixo, algumas pessoas pulavam e gesticulavam, pedindo para todos lerem a placa. E eu li essa placa. E quando eu li essa placa, eu entendi porque alguns passaram por ela e aplaudiam. E outros que passavam por ela, não aplaudiam e se entristeciam, como foi o meu caso. Para aqueles milhares de atletas que estavam correndo na meia maratona de São Paulo, a placa dizia bem assim: corra com Jesus, só não com os evangélicos. Eu fui pego de surpresa, porque as bandeiras embaixo deixavam todos verem aquela placa, e aquela minha corrida, que tinha um pique bem diferente, se tornou muito mais lenta, porque na minha mente eu fui impactado por essa frase: corra com Jesus, mas não com os evangélicos. Tem alguma coisa confusa, tem alguma coisa equivocada, como eu vejo em outras frases que diz: amo Jesus, mas não o fã-clube dele. Amada igreja, é uma mensagem de abrir coração para quem está se sentindo em casa, na igreja da infância, para dizer: eu tenho estado preocupado, meus irmãos, esta igreja tem que ser o que tem sido, mas precisa continuar sendo. Corra com Jesus, mas não com os que creem nele. Corra com Jesus, mas não com aqueles que carregam o emblema dele. Corra com Jesus, mas não aqueles que se dizem de Jesus. O que está acontecendo? A Bíblia nos dá alguma resposta. E gosto de pensar que todos respiram, muitos transpiram, alguns conspiram, mas poucos inspiram. Buscamos pessoas inspiradoras para um cristianismo que seja resumido em 3 partes. Um evangelho que seja de pessoas convertidas, um evangelho que seja de pessoas convencidas e um evangelho que seja de pessoas comprometidas. E eu vou lhe explicar esses 3 passos usando um texto da Bíblia, e vem comigo agora, 1 Timóteo 1:5. Se prepare, porque esse é o texto principal de hoje. Eu busquei muito como responder a esta placa: corra com Jesus, mas não com os evangélicos.
E pensando na paz de espírito que eu lhe apresento, a gente tem que definir, ou talvez redefinir, o que é o amor na Bíblia. E esse versículo de 1 Timóteo 1,5, num versículo, ele me diz claramente o que o mundo precisa. E o que nós, cristãos, evangélicos, adventistas, crentes, como é que você queira nos definir, como nós deveríamos agir perante a humanidade. Vamos juntos? 1 Timóteo 1,5 nós lemos: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor. Amor que procede do coração puro, da consciência boa e da fé sem hipocrisia. Igreja Central, essa é uma das epístolas de Paulo. Paulo escreveu 14 epístolas. E eu gosto de pensar que as últimas epístolas que Paulo escreveu foi para deixar um legado às novas gerações. E a nova geração para Paulo era Timóteo. Então o primeiro recado de hoje, lembre-se que um dos conceitos mais lindos de amor que Paulo decifra, ele manda para um garoto. Definimos ser o garoto, não sabemos a idade precisa de Timóteo, mas entendemos que Timóteo era um aprendiz. E aí Paulo diz: Timóteo, vem cá. Talvez eu vou morrer antes do amor real ser conhecido por toda a humanidade, mas você continua, Timóteo. Então eu vou passar para você, Timóteo, nova geração, o que é o amor. E aí Paulo traduz o que eu vou lhe falar hoje. Timóteo, seja convertido, seja convencido, seja comprometido, porque o amor é coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Minha mensagem se resume nessas 3 coisas. Timóteo absorveu, e Deus queria que você absorvesse comigo hoje o que é o amor que o mundo precisa ver, para não dizer mais corra com Jesus, mas sem os evangélicos. Amada Igreja Central, primeira característica dessa mensagem: o amor verdadeiro, ele é um coração puro. Coração puro é mais do que intenções puras. Coração puro é mais do que você dizer: batizei e agora para sempre estou 100% garantido naquilo que eu faço. Coração puro é você cuidar porque as pessoas traduzem não o que você intenciona, mas o que você expressa. E essa é uma dificuldade que nós temos quando pensamos coração puro. Agora, eles que nos engulam, eles que nos entendam. Irmãos, a mensagem é bem importante, porque coração puro é você ter certeza que as suas intenções são acompanhadas das suas expressões das boas intenções. Tanto é que você vê na Bíblia o caso de Uzá, segundo Samuel 6,7, não precisa ir lá, mas só para você entender, quando Uzá tinha talvez a melhor das intenções, mas Deus disse: cuidado, não toca na arca, não encosta na arca. E agora Uzá vê a arca quase atropelando, quase tropeçando nos bois, e Uzá, na melhor das intenções, não sei qual era, encosta na arca. A Bíblia diz que Uzá foi fulminado. Pastor, que terrível isso. Terrível o que Uzá fez? Ou que Uzá não entendeu que quando Deus diz uma coisa, as intenções valem, mas as expressões delas também valem. Por isso que a Bíblia é muito clara: cuide, porque o teu coração tem que ser puro. Num multiverso, onde quem curte um pouquinho de Marvel viu por aí o último episódio do Homem-Aranha e trazia a expressão multiverso. É como se tivesse cristianismo paralelo, outros mundos paralelos, e você diz: não, eu tenho o meu mundo na igreja, mas lá fora eles que me entendem. E as pessoas nem sempre entendem. Intenções podem ser boas, mas são perigosas. Lembro quando eu tive uma boa intenção no final do ano passado. Novembro. Eu estou lá na União Central Brasileira, nós temos 2.500 igrejas adventistas só no estado de São Paulo. Então cada sábado eu estou pregando em alguma igreja, que é difícil eu repetir, que é difícil eu ter um sábado livre, e cada sábado é num grupo diferente. Mas naquele sábado o meu compromisso foi cancelado. E eu sou membro de uma igreja, igual vocês são aqui da Central de Curitiba, eu sou membro da Igreja Central de Arthur Nogueira, uma cidade pequena onde está a sede dos escritórios estaduais da igreja lá. E aquele sábado raríssimo eu consegui com a minha esposa e minha filha para a nossa igreja. Eu falei: hoje eu vou sentar e vou assistir como um adorador, sem pregar. Não avisei o pastor, falei: vou ficar aqui. Cheguei, sentei, meus irmãos, que sermão maravilhoso. Sermão sobre família, tocou o coração. Fantástico, especial, e ao lado de mãozinha dada com a minha esposa. Oração de joelhos no final, apelo feito. Eu levantei cheio de boas intenções, marido romântico e cavalheiro. Sorri para minha esposa, e aí peguei a bolsa dela, peguei a Bíblia e comecei a acompanhá-la até a saída da igreja.
É a igreja que nós frequentamos algumas vezes, então lá, naquele sábado incrível, eu tive menos pessoas me cumprimentando e mais querendo falar com ela. E eu fiquei certinho do lado dela, atrás dela, por uns 10, 15 minutos, até a primeira fileira, ou segunda onde estávamos, até a porta de saída da igreja. A igreja esvaziou e minha esposa cumprimentando, conversando, marcando as coisas, e tudo certo. E eu ali, com a minha esposa ao ladinho, segurando a bolsa dela, acompanhando como um fiel marido. Foi lindo, irmãos. Ao final, uma das últimas pessoas se despediu dela, estávamos mais sozinhos. Aí finalmente eu olhei para minha esposa e falei: Ellen, podemos ir? Ela com aquele sorriso lindo, olhos azuis que tem, falou: claro que sim, amor. Eu falei: que bom, Ellen, então vamos, está aqui a sua bolsa. Aí ela olhou para mim de cima a baixo e falou: que bolsa? Eu falei: a sua bolsa. Ela olhou aquela bolsa, estava segurando uma bolsa linda, amarela, grande, bonita. E ela falou assim: amor, eu vim sem bolsa. Não ria. Porque naquela hora eu tive 2 problemas. O primeiro foi a sensação patética de desfilar pela igreja por 15 minutos, segurando carinhosamente uma bolsa imensa no braço. Mas o que me deixou mais constrangido foi olhar para o nosso lado e ver que tinha uma mulher tímida e quieta me acompanhando o tempo inteiro. E não teve a coragem de me abordar. Aí eu falei assim: irmã, a bolsa é sua? Ela: sim, pastor, achei estranho a sua devoção por ela. Eu falei: minha irmã, eu não pego bolsa de ninguém. Eu dou risada hoje, mas eu entrei no carro e falei assim: Ellen, desculpa. Intenções são bem-vindas, mas primeiro checa se a sua esposa saiu de bolsa de casa. Sabe o que eu pensei nisso aqui, meus amigos? Vem comigo para a primeira expressão dessa mensagem. Sabe o que é coração puro? Expressões das intenções. E lá vai uma mensagem muito clara para você em tempos de não corra com evangélicos. Posso te dizer? Não permita que um ponto de vista seja mais importante que um ponto de encontro. Pastor, mas e os princípios, os valores, os mandamentos? Calma que eu vou terminar lá. Eu estou falando de ponto de vista. Eu gosto de teclado, você gosta de violão. Você gosta de lasanha, eu gosto de pastel. Você prefere o coxa, o outro gosta do Atlético. Não vamos discutir isso, mas eu quero que você entenda aqui, ponto de vista. E qual que é a minha preocupação? Muitas das pessoas estão observando o nosso coração puro, cheio de intenções, mas a expressão nossa, às vezes é discutir picuinhas, é bater boca com bobeirinhas, é discussões de ponto de vista que estragam o ponto de encontro. Amigos queridos, vivemos tempos onde as pessoas nos observam. E eu temo e tremo uma igreja que foi chamada para ser sal da terra, se transformando em pimenta do reino. Já pensou? E nem por isso vai virar farinha do mesmo saco. Já pensou? Como está difícil hoje você falar em coração puro, para dizer bem claro, o mundo busca prudência, bom senso, equilíbrio. E olha que coisa louca, esses dias eu escrevi nas minhas redes sociais, como o pastor bem colocou, eu tenho ali um púlpito de 210 mil seguidores no Instagram, e eu escrevo algumas coisas ali, e é gostoso ver a reação das pessoas. E um dia eu escrevi um texto com muito cuidado, falando sobre prudência, bom senso, equilíbrio, irmãos. Aí nas minhas mensagens escondidas chegou alguém dizendo lá provocantemente: pastor, está em cima do muro, hein? Eu respirei e respondi para ele com gentileza: amigo, eu espero estar em cima de uma ponte. Aí ele retrucou: ninguém vive numa ponte. Aí eu tive que terminar a conversa dizendo: e meu amigo, cristianismo nenhum foi feito para existir numa ilha. A conversa acabou ali. Me fez mal porque eu entendi a que ponto nós estamos vivendo hoje, esse multiverso onde a tua intenção pode ser uma coisa, mas se discute, se questiona. Queridos, todo fogo amigo, ele favorece o inimigo. Todo fogo amigo favorece o inimigo. E aí eu te peço uma coisa, quando a gente tem um coração puro, com as nossas intenções claras, que as expressões sejam de clareza. Eu venho aqui a Curitiba trazer a vocês o abraço desse Brasil e do meu ministério sincero para te pedir: vamos cuidar mais. Não leve a mal o que eu vou te falar agora, com o coração em paz. Mas é com muita sinceridade que eu tenho que dizer, meu querido amigo curitibano, ou dessa internet que vai para o mundo inteiro.
As palavras podem sair de um coração em guerra, mas palavrões não saem de um coração em paz. É uma maneira da gente traduzir um pouquinho o nosso comportamento perante o mundo que nos observa. Alguém pode até ter um vulcão dentro de si e disfarçar por um tempo com gentileza hipócrita. Mas amigos, alguém que tem paz reinando na alma, alguém que tem paz como os animais do Barigui, alguém que tem paz como você sentir que sabe a promessa, alguém que tem paz, que sabe que a esperança não é nessa terra, alguém que vive essa paz não consegue expressar palavrões, não consegue expressar agressividade. E por isso eu queria começar essa mensagem dizendo, se Deus falou através de Paulo, coração puro para pessoas convertidas, conversão é mudar as intenções e conversão é cuidar com as expressões das intenções. Segundo tópico, primeiro, coração puro. O segundo, consciência boa. E aí entra o aspecto dessa semana, da mensagem de hoje. Metaverso. Por quê? Se falamos do multiverso, vem comigo para o metaverso, onde Mark Zuckerberg trouxe essa palavra com força alguns dias atrás, e todo mundo que é um pouco mais conectado, digital, sabe que vem um tsunami que ninguém sabe como é que ele vai se comportar, mas o metaverso traz para você uma realidade muito mais digital, virtual, muito mais conectada, onde você vai colocar óculos, gadgets, vai se vestir e vai viver outros impérios digitais, mas que vem muito para o real. E essa igreja é uma realidade do que aconteceu com a pandemia. Falava o pastor André, que bênção, deixou de ser uma igreja em Curitiba para virar uma igreja para o mundo inteiro. Quando você vê na escola sabatina pouco, mais de 1000 pessoas acompanhando uma lição da escola sabatina, tinha o dobro assistindo do que tinha aqui. Então você percebeu que nós temos hoje um mundo real e um mundo virtual, mas antes se misturam, ambos se misturam no mundo híbrido. Amém, igreja? Você que está nos acompanhando pela internet, você está aqui. Você está no seu sofá, está na cama, está debaixo da janela, não sei onde você está assistindo, mas você está se sentindo presencial aqui, porque eu estou falando com você. Isso é uma realidade muito forte, muito positiva. Agora, qual é o meu medo? Quando a Bíblia diz, tenham consciência boa, surge uma palavra, irmãos, que nós não podemos fugir dela. Coerência. Na Bíblia tem um personagem chamado Diótrefes, nome raro, que você só vai ouvir uma única vez, porque é só uma vez que ele é mencionado na Bíblia. Diótrefes aparece em 3 João, que é uma carta de apenas ali um capítulo, e no versículo 9 aparece o tal do Diótrefes. E o que é falado de Diótrefes? Cuide do Diótrefes, que o próprio apóstolo João disse, ele não dá espaço para ninguém, ele não permita que a gente pregue, ele está tomando o centro das coisas, ele está tomando conta da igreja, cuida com Diótrefes. Quando eu vejo Diótrefes, depois de ver usar, eu me preocupo com o metaverso do evangelho, onde nós estamos muitas vezes cancelando o próximo, enquanto deveríamos ser acolhedores. O que é o cancelamento, senão o homicídio digital para uma pessoa que espera de você palavras de graça, e às vezes recebe o quê? Polarização. Queridos, que tempos difíceis. Essa minha mensagem é um abrir de coração para um ano difícil. Igreja Central de Curitiba, nós como adventistas, como um povo remanescente, como um povo profético, não fomos chamados por Deus para entrar em brigas, em lacrações, em tretas do evangelho. É complicado você pensar que hoje vivemos tempos tão desafiadores que é mais importante saber se você chuta com a perna esquerda ou se você chuta com a perna direita do que você pensar no gol lá na frente, onde Deus nos chamou para sermos vitoriosos. Entenda nas entrelinhas o que eu não posso dizer nas linhas. O adventismo, o povo remanescente, o povo que tem na Bíblia o seu alicerce profético. Meus queridos, o movimento impaciente com a volta de Jesus, eu tenho que dizer a você, nós não somos apolíticos, faz parte da vida humana. Mas nós somos apartidários. Isso não é em São Paulo, não é no Paraná, isso é para o mundo todo. Eu quero pedir a você com o coração aberto, que cuide num ano onde se você não está na trincheira A, eles jogam você na trincheira B. Se você não está desse lado, é porque você está do outro lado. E de repente você diz, espera aí,
Eu tenho o direito do meu silêncio ser coerente com aquilo que eu creio? Pastor, você não vai falar sobre isso, não vai falar sobre aquilo? E vem aqueles diótrefes modernos, né? Proteja a igreja, cuide, porque a nossa igreja é o meu banco. O pastor se posicione. Eu falo, peraí, você quer que eu me posicione porque você quer, ou porque Deus está tocando no meu coração a hora de falar ou a hora de calar? Você está entendendo o desafio que é o coração puro e a consciência boa? Amados irmãos, Hebreus 12:1 nos diz: existe uma nuvem de testemunhas assistindo você do quarto andar dessa igreja. Existe uma nuvem de testemunhas acompanhando você no segundo piso dessa galeria. Uma nuvem de testemunhas que no universo ou no metaverso, a despeito do multiverso, nos seguem não só nas redes sociais, mas na nossa postura constante. Somos observados. E minha tristeza, algumas pessoas não estão lembrando que são observadas por testemunhas, mas querem ser juízes e advogados de um Deus que não pode se defender. Muitos vêm aqui para ganhar um abraço. Essa é uma igreja capital do Brasil. Vai ter gente desconhecida chegando aqui que você nunca ouviu falar, que viu pela internet vários sermões dos pastores e disse: essa é a igreja que eu vejo no meu celular, amém. E aí você olha de cima a baixo e diz: você não merece esse templo. E não precisa falar. O cancelamento digital já fala tudo. Eu me surpreendi em como somos observados. Antes da pandemia, quando eu fiz uma viagem meio doida, recebi um convite daqueles abençoados para pregar por 15 dias do outro lado do planeta, num fuso horário de 12 horas de diferença. Eu iria ficar numa congregação onde ali nem o inglês se falava, e eu no meu português iria conversar com alguém, do inglês ia ser traduzido para o japonês. E a experiência foi muito legal. 15 dias fora de casa, e a esposa dizendo assim: olha, volta, porque eu vou sentir saudade. Mas quando o marido vai lá para o Japão, 15 dias fora de casa, vai passar no Duty Free antes da pandemia, onde o dólar estava 2 por 1. A esposa diz: volta que eu vou sentir saudade, mas está aqui a listinha de compra para você fazer. Hashtag quem nunca. Tudo bem. Eu me lembro como se fosse hoje. No último dia eu estava no aeroporto, eu ia pegar o avião dali a pouco, e eu tenho até cuidar com isso, mas em aviões eu tento me vestir bem à vontade, bem informal, porque ali era um voo de 14 horas, e aquele cansaço, aquele desespero. Falei, bom, vou bem à vontade. Fui no famoso Duty Free, antes de embarcar, porque ela tinha um perfuminho que ela falou assim: se não vier esse perfume, você nem vem. É bem suave lá a coisa em casa. E aí tudo certo, eu falei, tem que pegar esse perfume. Fui na prateleira, e quando eu cheguei na prateleira, ia pegar exatamente o perfume que ela tinha escolhido, e o preço estava bom, congela a imagem, chegou um casal perto de mim, e ficaram olhando para mim, olhando para o perfume. Eu falei, uau, estão mais desesperados que eu, certo? Fui para o canto, falei, pode pegar o perfume. E eles falaram assim, não, e disseram em bom e alto português: pastor Odailson. Sabe quando há muitos dias você não escuta teu nome em português? Eu falei, oi! Aí os dois se olharam assim, tipo, yes, a gente sabia que era você. Podemos fazer uma foto? E eu bem desconstrangido, bem assim, não incomodado, mas surpreso, né? Mas vocês, do outro lado do mundo, aqui, tão perto. Eu tive que perguntar, como é que a gente se encontrou aqui? Eles começaram empolgados, pastor, na verdade, o nosso táxi parou atrás do seu. E a gente viu lá fora, o senhor pegando a mala, o senhor entrando pelo hall do aeroporto, o senhor indo para o check-in, do check-in o senhor despachando sua mala, entrando na alfândega, da alfândega ao detector de metal para o corredor, do corredor o senhor passou numa lanchonete, depois entrou rapidinho no banheiro e finalmente veio aqui para o Duty Free. Daí eles perceberam, porque eu fiquei assim apavorado e falei, meus irmãos, me stalkeando aqui no Japão? Aí eles puseram a mão na cabeça e falaram assim, pastor, a gente te perseguiu, né? Eu falei, olha meus amigos, talvez, porque desse processo todo faz mais de 50 minutos. Irmãos, tirei a foto, carinho demais, história para lembrar. E se a minha consciência não tivesse tão boa? E se a minha coerência do outro lado do planeta dissesse, está à vontade? Ah, pastor, mas o senhor é conhecido, o senhor é uma pessoa pública. Para com isso, você pode ter 10 seguidores no teu Instagram, esses 10 se preocupam, se importam e stalkeiam você também.
O que eu peço a você, igreja? Nós somos observados, aquilo que nós falamos explica aquilo que nós cremos. É esse momento de hibridismo entre o virtual e o real que nos diz aquilo que postamos é aquilo que somos, e isso é testemunha, não é para ficar puxando a orelha de ninguém, é para você perceber que somos abençoadamente testemunhas de Deus, amém? Então sejamos cristãos raiz. Está muito na moda, né? Você é um brasileiro raiz, você é um cristão raiz, amigos. Nós somos cristãos raízes, sim. Eu sou um cristão raiz fundamentado na Bíblia e não fundamentalista do meu próprio ego. Cuidado para não confundir as coisas. Essa é uma igreja que abre a palavra de Deus, apresenta a profecia, apresenta a vontade de Deus, apresenta a doutrina. Eu te digo, você pode ter um carinho pelos pastores, por esse templo, por esse nome de igreja, mas por favor, consciência boa é você ser coerente com aquilo que você crê, aquilo que você estuda e aquilo que você mostra para o mundo. Por favor, não abra mão da palavra, que é a espada de dois gumes. Em tempos perversos, diversos e adversos, quem tem razão? Quem tem razão não é quem fala com mais seguidores. Quem tem razão não é quem fala com o púlpito com maior microfone. Quem tem razão não é quem tem maior dinheiro na conta. Queridos, em tempos de guerra, quem tem razão é quem está fundamentado na palavra de Deus. E quando me perguntam, pastor, o senhor é daqui ou de lá? Eu respondo, amigo, eu sou da Bíblia. Ah, mas eu estou entendendo que o senhor, qual que é a tua direção? Não estou sacando se o senhor é daqui ou dali. Amigo, Deus não nos chamou para sermos sal grosso. Deus nos chamou para sermos sal da terra. E por isso eu quero pedir a você, coração puro, consciência boa, em tempos onde firmeza vale muito mais do que dureza. São conceitos poderosos para você. Firme sim, duros, cuidado. Vamos para a terceira parte, coração puro, consciência boa, e eu termino com essa. Fé sem hipocrisia. E se falei de Diótrefes, se falei de usar, eu não tenho como fugir de Judas. O que nos diz a fé sem hipocrisia? Cuidado quando em Judas, Mateus 26, Jesus diz, amigo, por que você veio? E o amigo era o Judas dizendo, vou lhe beijar, e este beijo é a traição. Deste beijo você vai ser preso. Amigos, é muito forte essa última parte. Porque exatamente quando dizemos um amor uma fé sem hipocrisia, você começa a entender que o mundo nos observa e o perigo é sermos realmente hipócritas. Um teólogo fala algo forte sobre Judas. Ele diz, quando Judas foi possuído pelo demônio, Judas não babou, não esbravejou, não subiu paredes, não ficou com uma força desumana, não começou a gritar e cuspir nas pessoas. Quando Judas foi possuído pelo demônio, ele saiu da frente de Cristo e foi para o mundo vender Jesus. Você está entendendo o que é fé sem hipocrisia? Até que ponto nós estamos com o coração aberto para dizer, Senhor Deus, me ajude a amar do jeito certo. Amigos, são 3 passos para você entender. Nesse terceiro, como eu sou apaixonado por uma Bíblia que nos diz, 1 Coríntios 4:9, somos espetáculos para o mundo. Não é o pastor André quando vem que prega que é espetáculo para o mundo somente. Ou você que está no último banco desse último andar, dessa galeria mais distante de mim, pastor, eu também, você é espetáculo para o mundo igualmente. E aí quando nós pensamos nisso, meus irmãos, a gente tem que avaliar um pouquinho mais nossa religião com Deus, nosso cristianismo autêntico, nossa relevância profética. Amados irmãos, é muito sério, porque hoje vivemos tempos onde as pessoas não são relevantes. Então se eu falei para você das intenções, se eu falei para você da coerência, eu falo a você da relevância. E aí relevância, amigos, é aquilo que nós cremos, é aquilo que altera a nossa vida. Tempos difíceis, onde jovens hoje aceitam tudo quando diz amor, mas quando falam em arrependimento já não gosto mais.
Tempos difíceis, onde todo mundo quer ouvir da graça, mas quando você fala, a graça se traduz em expressões práticas de obediência, já não gostei mais, pastor. Tempos difíceis, onde todo mundo quer falar no amor, mas não fala na fé sem hipocrisia, que tem profundidade profética. Queridos, se o amor de Deus é para todos, por que seus princípios são só para alguns? Se a graça do céu é para todos, por que seus valores então são para quase todos? E você viu que eu te falei sobre acolhimento, amor, mas ao mesmo tempo eu tenho que te falar sobre aquilo que nos identifica como um povo diferenciado e que tem valores eternos. Evangelho que não muda a vida, não é evangelho. E talvez o corredor que escreveu lá, corra com Jesus, não com os evangélicos, é porque ele não viu mudança real no olhar de amor puro de um evangélico. Meu pedido a você, sejamos um povo profético, sejamos um povo de profundidade bíblica. E jovem, lembra, não troque nenhum propósito por uma proposta. Somos de propósito. Temos uma linha, temos uma Bíblia que nos diz como nos proteger em tempos tão difíceis. É por isso, amada igreja, que eu tenho certeza de que aqueles que nos veem como espetáculo, olham o palco, mas você na plateia olha para quem está do seu lado, atrás e à sua frente. Igreja da minha infância, minha preocupação é que vocês venham aqui e esperem de quem está no palco ser o exemplo, mas você não esquece que quem está atrás de você está vendo a sua nuca dizendo, e você está sendo o exemplo? Há transformação. Esses dias eu conversava com os jovens, assuntos polêmicos, e vocês já imaginam que sempre agora vem à tona em qualquer discussão de peito aberto. Eu falava, meu amigo, o que você quer que eu te fale? Que você está certo e Deus está errado? O que você quer que eu te fale? Que Deus errou com você e que Deus é imperfeito, então você está acima de Deus. Fé sem hipocrisia não faz de Deus um garçom. Amigos, Deus não é garçom para nos entregar o nosso desejo. Deus é um nutricionista que nos diz o que nós temos que fazer e comer do jeito certo para termos saúde. E esse assunto esvazia minhas redes sociais. Quando eu falo sobre isso, eu perco 1000 seguidores num dia, porque os jovens não querem escutar alguém dizendo, cuidado, Deus é amor sim, mas o amor implica em transformação, mudança, crescimento, maturidade, arrependimento. E a palavra que se foge hoje e que temos que trazer de volta aos nossos púlpitos adventistas, sabe qual é? Qual é? Quebrantamento. Nós não falamos em quebrantamento porque quebrantamento é algo que mexe com aquilo que eu não quero mudar. Quebrantamento é você dizer, Deus é soberano e essa pintura me mostra quem manda e quem obedece, quem ama e quem é amado, quem criou e quem foi criado. Por isso, amada igreja, meu pedido a você é que as pessoas queiram correr com Jesus, mas também queiram correr com aqueles que dizem amar Jesus, amém? Que queiram correr com Cristo, mas que queiram correr com aqueles amigos e irmãos da Igreja Central de Curitiba, que queiram correr com o Messias, mas que queiram correr com o Odailson que reflete o Messias. Aí você entendeu o metaverso de um evangelho que traz para o universo a realidade de todos nós. E uma escritora do mundo evangélico que todos vocês conhecem, Ellen White, no seu livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 755, ela diz: uma vida coerente, paciente em moderação, espírito calmo na provocação, é sempre o mais poderoso argumento e o mais solene apelo. Você veio aqui hoje para ouvir com o coração aberto alguém te dizendo, o amor, ele é coração puro, ele é consciência boa, ele é uma fé sem hipocrisia. O amor se traduz em expressão mais do que intenção apenas. O amor é a certeza de que nós vamos juntos para um dos anos mais difíceis da história do Brasil. E tudo que eu imploro a você com uma das maiores igrejas do mundo,
Que você saia por aquelas portas dizendo: meu Deus, que eu pare de bater boca com os outros. Que eu pare de ficar discutindo, enquanto no fundo nós precisamos avaliar ao pé da cruz a graça que me beija, mais do que as muralhas que eu levanto para o próximo. Queridos, a graça é o beijo de Deus em todos nós, amém? Meu pedido a você nessa manhã: não dependa a sua felicidade de ninguém que não tenha morrido por você numa cruz. Teu chefe não morreu por você numa cruz. Amo meus pais com a minha vida, mas nenhum morreu na cruz pelo outro. Corto um braço pela minha filha. Você ama o seu cônjuge, mas posso dizer em nome de Cristo: não dependa a sua felicidade de nada, nem de ninguém que não tenha morrido por você numa cruz. E em tempos de tanta discussão, idolatramos seres humanos, enquanto Deus nos pede: olha para a cruz, porque é só lá que você vai ter a paz muito maior que da capivara. É só lá que você vai ter a paz que excede todo entendimento. E essa igreja maravilhosa vai ser realmente uma sala de estar, onde o sofá tem lugar para todos, maiores e menores, melhores e piores. Mas uma vez que chega aqui, entenda que a gente muda para melhor. Isso não é invasão do teu livre-arbítrio. Isso é te dizer que felicidade só existe aos pés daquele que morreu por você numa cruz. É a última história. Mas eu me lembro como se fosse hoje. 8 anos atrás, quando eu recebi um convite de Deus para mudar minha vida bastante e experimentar uma experiência bem diferente ali em Artur Nogueira. Artur Nogueira é uma cidade bem pequena, próximo a Campinas. Você ouve falar em Campinas, Paulínia? E nós temos ali a nossa universidade, que é o UNASP, Campus Engenheiro Coelho. Mas Artur Nogueira é uma cidade que você passa assim de carro e se você não olhar, já passou. E eu morei em grandes cidades, sou filho de pastor, moramos no Rio de Janeiro, Londrina, Maringá, nasci em Cuiabá. Aí vivi em Curitiba, trabalhei em Porto Alegre, fui para Recife, fui para Jacareí e agora em Artur Nogueira. É uma vida nômade servindo a Deus. Eu me lembro que ali, com o chamado para minha esposa e filha de sermos pastores na comunicação e liberdade religiosa, que é a área que eu cuido hoje também no estado de São Paulo, e por isso a minha mensagem tão urgente nesse assunto para você. Me lembro que quando chegamos ali, eu falei: Ellen, cidade pequena, temos que achar onde nos localizar aqui nas coisas principais. E você em cidade pequena já procura banco, posto, supermercado, as tuas necessidades básicas serem satisfeitas. E claro, enquanto ainda eu tenho, eu perguntei qual que era o barbeiro da cidade, para cortar o meu cabelo. E descobri naquela cidade que existe um barbeiro da nossa religião ali, da nossa denominação, da nossa igreja. Nenhum problema se não fosse. Mas um sábado eu estava ali, encontrei, pastor, passa ali no salão. E eu fui naquela semana conhecer o Camilo. Fui cortar meu cabelo com ele. E dali surgiu uma amizade, que o rapaz tinha experiência, talento, traquejo, bom papo. E ainda eu encontrava ele nas atividades da igreja, de vez em quando eu estava. E me lembro como se fosse hoje, que do primeiro dia que eu sentei ali, eu falei: Camilo, vamos lá, não sei quanto tempo eu volto. Mês seguinte voltei, e por 8 anos voltando para cortar o cabelo com o Camilo. Pensa num camarada gente boa, que às vezes eu tinha que fazer uma gravação, alguma participação, esquecia que o cabelo estava meio estranho, ligava às 7 da manhã, Camilo, 8 da manhã eu tenho que estar no lugar tal, você consegue cortar meu cabelo? Pastor, vem que eu abro o salão 7h45 para você, e a gente dá um jeito. Muitas vezes aquela gentileza foi muito incrível, que ele me resolvia os maiores desafios quanto ao aspecto era o cabelo. Durante 8 anos cortei cabelo que vai daqui até a porta da igreja, imagina. E agora eu me lembro bem claro, ano passado, maio, fui cortar o cabelo com ele, apesar da máscara, me recebeu bem. E agora os 46 anos vão pesando mais do que os 12 da minha filha, quando eu era membro daqui. E agora você vai olhando para o espelho, não conta para ninguém, mas às vezes vai caindo os cabelos, né?
vai disfarçando. Dizem que a pandemia, home office, muito estresse, fez gente perder o cabelo por aí. Aí eu cheguei no Camilo, meu amigo, e falei bem claro: Camilo, antes de cortar o cabelo, cara, não conta pra ninguém, é segredinho pastoral, tá? Pois não, pastor. Ele meio brincalhão assim, falou: pode falar. Eu falei: cara, você tem aí algum remédio, algum shampoo especial? Porque eu estou sentindo que está caindo o cabelo, meu travesseiro está parecendo um urso. Ele falou: ô pastor, sério? Eu falei: você tem essa? Não conta para ninguém. Aí ele abriu um sorriso, pôs a mão nos meus ombros, deu uma gargalhada e falou assim: pastor, o senhor que fala tanto sobre isso? Eu falei: não, nunca falei de shampoo para queda de cabelo. Ele: não, pastor, você não está entendendo. O senhor não falou do céu? Então fica tranquilo que no céu vai dar tudo certo. Eu falei: Camilo, você não está entendendo, não é céu, é terra, é cabelo. Ele: pastor, a Bíblia diz que lá nós vamos ser perfeitos, então vai ser tão bonito lá, né? Eu falei: tá bom, Camilo, entendi. Levei na brincadeira, sentei, ele cortou meu cabelo, a gente riu bastante. No final do corte de cabelo, fui passar o cartão. Eu falei: Camilo, misericordiosamente, você conhece algum produto que eu estou preocupado? Aí ele falou: tá bom, pastor. Mandou ali algo que eu tenho usado, que eu não tenho sentido estar muito efeito. Ele falou assim: mas pastor, isso aqui não é o mais importante, hein? Lembra que no céu vai dar tudo certo. Eu falei: tá bom, Camilo. Me despedi dele, fui para casa, irmãos. Vida que segue, por 3 dias. 3 dias depois, Camilo pegou Covid-19. Saudável, fazia parte inclusive do grupo de motociclistas cristãos que temos lá, uma sede ali em Campinas. Só mandei o WhatsApp: Camilo, vai sair dessa, né? Estamos em oração, cara. Mas na época qualquer um que tinha a pandemia, já ficávamos todos preocupados. Mas ele saudável, foi lá, 1 dia, 2 dias, 5 dias. Acabou indo para a UTI. Da UTI entubou. E da intubação 15 dias. Não por causa da Covid-19, mas por causa de uma complicação que ele trouxe, uma pneumonia. E aí a gente foi orando mais intensamente pelo Camilo. 32 dias. Camilo não saiu. 32 dias depois, numa sexta-feira, a notícia que chega é que Camilo vai fazer parte da estatística de mais de 660 mil mortos no Brasil, e esse número sempre aumenta. Camilo morreu. Naquela sexta-feira eu fui no nosso cemitério de Arthur Nogueira ali, na verdade de Engenheiro Coelho. Ajuntou muita gente da igreja, ancião da igreja. Eu estava ali como pastor, mas eu estava lá como cliente. Alguns olhavam: pastor, o senhor sempre cortou o cabelo com Camilo? Eu falei: sim, 8 anos. Você se acostuma com o ordinário, você se acostuma com o previsível. Teu barbeiro está ali te esperando. Oramos, choramos, esposa e filhos sepultaram o pai. Sexta-feira fui para casa. Sábado iria pregar numa das grandes igrejas de São Paulo. Estava me arrumando antes de pegar o carro e fazer o trecho que eu sempre faço, de 2 horas até a capital. Quando eu fui me olhar no espelho, minha esposa ao quarto, eu senti um calafrio quando a minha mente, só naquela hora, processou o nosso último encontro. Os cabelos caindo e a minha memória trazendo à tona. A última troca de ideias que eu tive com o Camilo nessa vida foi ele olhar para mim e dizer: o quê? Pastor, no céu vai dar tudo certo. Ainda ecoa no meu coração essa frase dele. Eu já cortei 2, 3, 4 vezes de lá para cá, e procurando outro, um fecha o salão, o outro muda. Eu estou tentando achar alguém para ser fixo. Não tem uma vez que eu não sente na cadeira de um barbeiro. Hoje vou pentear o meu cabelo e que de repente não venha flashbacks dos momentos com o Camilo, onde eu lembro dele dizendo: Daílson, fica tranquilo, porque no céu vai dar tudo certo.
Igreja amada, eu não tenho como terminar um sermão que fala de amor, que fala de coerência, relevância, intenções, que fala de uma certeza de um Jesus voltando, sem te dizer, essa igreja existe não para lacrar, essa igreja existe para dizer que no céu vai dar tudo certo. Então, amado irmão, você sabe comigo que você vem aqui não só para receber o que você quer, mas para receber o que você precisa. Mas se você não gostar, não entender, ou você ainda estiver em dúvida, por favor, a minha Bíblia diz, e o Camilo também disse, que no céu vai o quê? Dar tudo certo. Minha última mensagem para você, sabe o que é? Saudade. Saudade é um pedaço da gente que o outro leva. Saudade é um pedaço da gente que alguém arranca. E vamos ficando aos pedaços, diminuídos, um pouco mais parciais. Éramos inteiros e talvez minha filha com 12 anos é muito mais inteira do que eu com 46, porque alguém leva, outro se despede, outro arranca, outro morre, outro se despede, e você vai ficando aos pedaços. E pós 2 anos e meio, você está inteiro ou está em pedaços como eu? É muita dor, é muita lágrima, é muita briga, é muita tribulação, é muita guerra, é notícia ruim, é um metaverso que nos aprisiona. Mas eu quero te dizer para você, se saudade é um pedaço da gente que o outro leva, a minha Bíblia diz em Gálatas, quando Paulo diz, eu carrego as marcas de Cristo, nós também levamos, de maneira ilustrativa, de maneira imaginativa, partes de um Cristo que diz, eu morri por você. E um dia, igreja, essas partes se encontram, e os pedaços que uns levaram dos outros se reencontram, quando nossas mãos se tocarem nas cicatrizes de Cristo, dizendo, agora está perfeito. Mas até lá, não espere de uma igreja, de um governo, de um chefe, de uma conta bancária, de uma previsibilidade humana, nada que não tenha vindo através da cruz de Jesus, se dizendo, saudade é um pedaço que alguém leva, até o dia que eu ajunte tudo, e sermos felizes por toda a eternidade, amém? Minha mensagem termina aqui. Não sei quando eu volto até a próxima surpresa dos meus pais, mas Igreja Central de Curitiba, vocês são uma bênção para o Brasil e para o mundo. Pessoas estão aqui talvez hoje pela primeira vez, vieram porque ouviram falar de um culto, ou estão na internet, como esses batizandos que eu vi ali atrás, abraçando o pastor André. Estamos te encontrando, estamos te vendo, isso é muito incrível, porque esse é o tempo onde você não precisa estar aqui, para você testemunhar lá no Japão. Você não precisa estar em lugar nenhum, contanto que você esteja. Deus, que o meu amor seja transbordante, e que o mundo veja que o adventista é alguém que dá vontade de correr junto. Pelo amor de Deus, que eu e você como cristãos sejamos pessoas que têm vontade de correr junto, porque é no céu que tudo vai dar certo. Você vai ouvir uma música, e essa música é um convite a você. Claro, não dá para uma criança que brincava nos bancos de igreja voltar com 46 anos e não fazer um apelo a você nesse último canto dessa galeria. É com você, jovem. É com você, nascido nessa igreja, acomodado pelo tempo. É com você, revoltado com pessoas que puxaram teu tapete. É com você que às vezes não vê nos líderes os melhores exemplos de referência. Mas é com você que eu quero falar nessa tarde de sábado. É para lá que a gente vai. Enquanto você ouvir essa música, meu pedido a você é simples. Igreja Central de Curitiba, se você quer viver esse amor sincero, esse amor coerente, esse amor desprovido, esse amor remanescente, meu amigo, enquanto você ouvir essa música, se coloque em pé em oração, e a gente vai terminar com uma oração. Mas na hora que teu coração for tocado, deu vontade, fique em pé e feche seus olhos. Eu quero ter certeza de que nessa manhã, tarde de sábado, pessoas foram modificadas para mais. Temos raízes proféticas. Raízes não são servas do vento. Quem tem raiz enfrenta a ventania, enfrenta a guerra, enfrenta a pandemia, enfrenta o que for, porque quem tem raiz sabe que é no céu que tudo dá certo. Então, se esse for teu desejo, coloque-se em pé.
na hora que for melhor, contanto que a gente esteja pronto para esse céu que vai dar tudo certo. Amém. Eu vejo o mundo carente de esperança, eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o temor promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar, e a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e a cada dia o mal se multiplicará, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado, mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer, que me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Salvador vindo nas nuvens me encontrar, e a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio Meu querido Deus, essa igreja se levanta, Senhor, com o coração prostrado ao pé da cruz para te pedir: Senhor, volta logo.
Isso aqui, Senhor, é o cantinho onde a gente mostra mais do que nunca o nosso pecado carente do céu. Isso aqui é casa de graça, Senhor. Mais do que uma igreja de infância, isso aqui é um hospital para todas as novas gerações. Está doendo, Senhor. Está difícil. Vivemos tempos tão colapsados, Senhor Deus, que tudo que a gente implora é que o Senhor volte logo. São brigas, são lutas, são desentendimentos, entrincheiramentos, polarizações, guerras, desumanidade. Senhor, acalma a nossa alma e, meu Deus, nos ajude a ter esse amor correto, puro, que a nossa consciência seja boa, que a nossa fé seja sem hipocrisia, que as pessoas vejam em nós, Senhor, cristãos que deem vontade de correr junto, que o nosso discurso seja de paz, que a nossa esperança seja mais importante que o nosso presente, e que não percamos tempo nesse presente, enquanto temos um futuro eterno nos aguardando. Por isso, meu Deus, abençoe este púlpito, e através dele, todas as pessoas alcançadas por essa igreja que é muito mais do que prédio, e se torna uma igreja nas mãos de todas as pessoas pela internet. Meu Deus, unja o pastorado dessa igreja, representado aqui na pessoa do pastor André, que tem apacentado esse rebanho nacional e internacional, mas que aqui, Senhor, nesses bancos de igreja, conhece as lutas, sente o peso da responsabilidade, e tem sido usado por Deus para levar palavras de paz, sementes de esperança ao coração de seu rebanho. Os líderes dessa igreja, alguns a gente lembra, a única coisa que muda, Senhor, é o tempo passando, as rugas vindo, e Jesus não voltando. Então, Senhor, volta logo, meu Deus. Mata essa saudade de pedaços que nos arrancaram, e que hoje tenha sido um sábado para encurtar ainda mais o tempo da volta de Jesus. Que ao sair por essas portas, Senhor, teus filhos e filhas ainda pisem nesta terra, mas que sua mente esteja carregada para a eternidade, e é isso que importa em todas as nossas discussões. Deus, aqui está a tua igreja. Não permita que nada nos afaste da Bíblia, que nada nos distorça do que é certo, que nada nos faça esquecer o Jesus que volta. Estamos nas tuas mãos, perdoa nossos erros, e a gente quer se encontrar no céu, para sempre, Senhor, em nome de Jesus, amém.